Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Física Dias para mais uma aula. Mas antes, deixe seu like, compartilhe esta aula com seus amigos. É muito importante para o crescimento deste canal, tá bom? Então vamos agora para a aula de Introdução à Física, Operações com base 10. Então vamos aqui, primeiramente, compreender para que nós utilizamos a base 10. Professor, qual a importância na física da matemática utilizar a base 10? Certo? Então vamos aqui primeiro compreender. Então nós temos aqui um primeiro ponto importante. É que a base 10 facilita o quê, professor? As operações quando o número é pequeno, o número é grande. Então, nós temos aqui esse caso, pessoal, e no final da aula nós vamos estar resolvendo, e se fosse resolver pelo método normal de se multiplicar, colocando, armando as operações na forma tradicional, nós levaríamos um tempo maior, certo? Então, por isso que nós vamos ver a importância da base 10 na física, pois a física utiliza com números muito pequenos, números muito grandes, então por isso é utilizado a base 10, certo? Fique atento a esta grande observação. Mas antes, como nós vamos transformar um número em base 10? Então vamos aqui para a regra, uma regra de transformando em base 10. Então nós temos aqui a seguinte regra. Nós vamos utilizar o método deslocamento da vírgula. Como assim? Se a vírgula for para a direita, nós vamos ter que colocar o expoente da base 10 negativo. Ah, professor, como assim? Se a base 10 nós utilizarmos a transformação com a vírgula para a direita, vamos lembrar, direita diminui, e aí o expoente fica negativo. Agora, se a vírgula andar para a esquerda, o expoente da base 10, vamos lembrar, a esquerda aumenta, vai ficar positivo. Bom, então vamos aqui para essa grande dica aqui. Então, vamos aqui para esse exemplo. Nós temos aqui, ó, a vírgula no exemplo 1 já está aparecendo. E aí nós vamos apenas agora deslocar até um número inteiro que nós almejamos. Eu vou parar essa vírgula à frente do 3. Eu poderia parar qualquer número onde eu quisesse, mas, professor, não existe a regra de a vírgula parar entre 1 e 9? Sim, quando é solicitado em notação científica. Mas, nesse caso, é uma base 10 qualquer que nós vamos colocar aqui. Não é necessariamente a notação científica, que é uma base 10 entre 1 e 9. Bom, então vamos aqui colocar, por exemplo, na frente do 3 a vírgula. Então, ela vai ser deslocada daqui até a frente do 3. Então, vamos ver quantas casas nós vamos andar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 casas para a direita. Se vai andar para a direita, nós vamos colocar o expoente negativo, certo? Então, vamos aqui colocar 3 vezes 10. Menos 10. Por que menos 10? Porque nós andamos para a direita. Direita, o expoente tem que ficar negativo. Bom, observe que este número negativo do expoente significa dizer que se eu quero retornar para o número novamente, isso aqui é uma divisão. É como se dividisse o 3, né, para 10 casas novamente, voltando para retornar este número, tá certo? Agora, observe o exemplo abaixo. Eu quero colocar a vírgula, não está aparecendo, professor. O que eu faço? Sempre estará implícita no final do número. Aí eu quero parar agora esta vírgula, pessoal. Onde? Vou parar na frente do 15. Eu quero que o número inteiro seja 15. Então, eu quero que ande quantas casas agora? Vamos então ver aqui, nesse caso, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10 casas para a esquerda. Agora, esquerda, o expoente vai ficar positivo. Vamos colocar 15 vezes 10 elevado a 10 positivo. Não precisa colocar o positivo. Bom, então observe como é a regra para transformar um número que não está em base 10 em base 10. Bom, se a vírgula for para a direita, diminui negativo expoente. Se for para a esquerda, aumenta expoente positivo. Vamos aqui para o próximo tópico. Agora vem a parte principal da nossa aula, as operações com base 10. E nós vamos iniciar com a multiplicação. Como é que funciona, professor, a regra da multiplicação? Nós temos aqui, representando em letra, números à frente da base 10, expoentes aqui, representando aqui também com letras MN. Então, a regra é bem simples. Nós vamos multiplicar os expoentes, vão ser conservados aqui, a base 10, vão ser somados, e vamos multiplicar os números à frente. Então, a regra é simples. Multiplica os números à frente, conserva a base 10 e soma os expoentes. Bom? Então, número com número, conserva a base e soma os expoentes. Vamos aqui ver, então, o primeiro exemplo. 3 vezes 2, 6. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2. Ah, professor, então nós vamos ter aqui 6 vezes 10 na quarta. Pronto, então está aí o primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo. 3 vezes 2, 6. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Mas tenha cuidado. Aqui nós temos 8 positivo, mais, e aqui nós temos um menos. Temos que colocar em parênteses para, né, separar os dois sinais. E aí faz a regra do jogo de sinal. Mais com menos, menos. 8 com menos 2, com seu expoente mais 6. Então, vamos ter aqui 6 vezes 10 elevado à sexta, positivo. Bom, então, um importante detalhe é fazer a regra do jogo de sinal também no final. E aqui nós vamos ter, por último, 3 vezes 2, 6 vezes 10. E aí vamos tomar os expoentes. Menos 2, aí coloca aqui mais e separa com o parênteses menos 4. Vamos aqui colocar menos 4. E aí, jogo de sinal, né? Mais com menos, menos. Menos 2 com menos 4. Soma e conserva o sinal menos 6. Vamos ter aqui como resultado 6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, está aí a regra da multiplicação de base 10. Não importa o expoente se é diferente ou igual, nós temos igual e aqui diferente. Não importa o sinal, sempre conserva a base e soma os expoentes e faz a regra do jogo de sinal. Bom, vamos para a próxima operação, que é a divisão de base 10. É parecido, semelhante com a regra anterior. Vamos dividir o x com y, número com número, conserva a base. Agora, o que é contrário é que, em vez de somar, subtrai o expoente de cima com o de baixo. Nessa ordem, o de cima com o de baixo. Então, está aqui. O professor tem que prestar atenção nesse detalhe aqui. Bom? E aí, vamos aqui, então, para o exemplo. 6 dividido para 2, nós temos 3. Conserva a base 10 e subtrai de cima com o de baixo. 4 menos 2. Então aqui ficou 3 vezes 10, 4 menos 2, 2. Observe que o expoente é diferente, não precisa o expoente ser igual para que tenha a operação de divisão de base 10. E aqui nós temos o segundo exemplo, 6 dividido para 2, 3. E aí vamos aqui conservar a base 10 e pegar o expoente de cima menos o de baixo, 8 com menos 2. Então, coloca entre parênteses, menos com menos mais, 8 mais 2, 10. 10. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a décima.
professor, então é importante ter esse cuidado aqui com o jogo de sinal. E aí, por fim, 6 dividido para 2, 3. E aí vamos conservar a base 10, subtrair o expoente de cima com o de baixo. E aí nós vamos colocar aqui entre parênteses, menos com menos mais, menos 2 com mais 4, menos 2. Menos 4 com menos 2, mais 2 positivo. Então, 3 vezes 10 elevado a mais 2. Nem precisava colocar esse positivo, né, professor? Não. Tá bom? Só para ficar aqui bem claro que aqui deu mais, menos 2 com mais 4, subtrai e conserva o sinal do maior. Tá bom? Agora vem uma dica muito legal aqui, que geralmente as pessoas, né, para não perder tempo de estar fazendo assim, subtrai o de cima com o de baixo, nós podemos fazer uma técnica muito interessante aqui, que nós vamos colocar aqui. Ó. Então, vamos lá. Se eu tiver esse caso aqui, vou pegar o primeiro exemplo aqui, ó, 6 vezes 10 na quarta, dividido por 2 vezes 10 na... Ó, 2 aqui, ó. E aí, o que eu faço? Divido o número por número, 6 dividido para 2, 3. E aí, a base 10, existe uma técnica muito legal, que eu pego a base 10 de baixo e só faço jogar para cima, trocando o sinal do expoente. Estava dividindo aqui, agora vai para cima, multiplicando, e eu troco também o sinal do expoente. Então, vai ficar 3 vezes 10, e aqui menos 2. Ah, professor! E aí você precisa só fazer uma multiplicação de base 10. Então, a técnica é muito legal, você transformar uma divisão de base 10 uma multiplicação de base 10 para facilitar a sua conta. Vai ficar 3 vezes 10, aqui é só somar, aqui 4 com menos 2 vai ficar mais 2. Veja que é o mesmo resultado. Mas por que facilita aqui no caso, quando a base 10 de baixo é negativa? Então, você só faz jogar a base 10 para cima e fica positiva, e soma 8 com mais 2, 10. Bom, uma dica muito legal é só fazer essa jogada da base 10 para cima, indo multiplicando, e troca o sinal do expoente. Se estiver positivo, vai para cima negativo. Se estiver negativo, vai para cima positivo. Certo? Vamos agora para a próxima operação. Soma e subtração com base 10. Aqui está a maior dificuldade, às vezes, dos alunos, porque a regra tem alguma observação aqui. Qual a observação? E para você somar base 10 ou subtrair, ó, mais ou menos, é obrigatório o expoente ser igual. Então, como funciona? Você vai conservar a base 10 e o expoente não soma os expoentes, não subtrai, e aí conserva e faz a operação apenas com os números à frente. Ah, professor, exatamente, apenas com o número da frente. Então, você não vai considerar a soma dos expoentes, ou subtração dos expoentes, tá bom? Apenas dos números à frente. Mas é importante, obrigatório, o expoente ser igual. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Nós temos aqui, ó, que a base 10 é o mesmo expoente. Então, nós vamos conservar a base 10, vamos aqui conservar a base 10 e o seu expoente, e apenas somar o que está à frente. Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, 3 mais 2. Bom, colocando evidência, né? E aí nós vamos ter 3 mais 2, 5. Então, 5 vezes 10 elevado a 2. Bom, então veja aqui que só podemos somar ou subtrair se o expoente for igual. Agora, olha o caso abaixo. Não é o mesmo expoente. Nós temos aqui que o expoente aqui é 3, aqui o expoente é 2. E aí, professor? Bom, preferencialmente, nós vamos ter que transformar, né, esse expoente aqui, ou 3 ficando igual a 2, ou 2 igual a 3. Eu prefiro pegar o maior e deixar igual o menor. Bom? Então, preferencialmente, deixar todo mundo igual o menor expoente, caso tenha mais, né? Uma base 10, duas, 3 ou base 10. E aí você vai colocar, por exemplo, vou pegar esse 3 aqui e vou deixar igual a 2. Mas para isso eu vou ter que tirar uma casa.
Para eu tirar uma casa, eu tenho que diminuir menos 1. E como é que eu diminuo menos 1, professor? Eu diminuo menos 1 andando uma casa para a direita. E aí fica 30. Então aqui nós vamos ter, 30 vezes, 3 menos 1, 10 elevado a 2. Então, observa que eu coloquei aqui e já está com o mesmo, né, a mesma base 10. E eu deixei igual o do menor expoente. Agora, o que eu faço? Eu conservo a base 10 e subtraio o número à frente. 30 menos 2, 28 vezes 10 elevado a 2. Então, não é para mexer no expoente. Não é para somar ou subtrair. Bom? E o último exemplo aqui, nós temos aqui que tem o 2 vezes 10 na quarta e o 3 vezes 10 na terceira, uma soma. E aí, o que eu faço, professor? Eu vou pegar o maior e deixar igual ao menor, certo? Eu quero que fique 3. Para que fique 3, eu tenho que subtrair uma casa. Para subtrair uma casa, eu ando uma vírgula para a direita. E aí, andando uma vírgula para a direita, fica 20. Professor, exatamente. Então, vamos ter 3 vezes 10 na terceira, mais 2 vezes, agora 20 no caso, né? 20, porque eu andei uma casa para a direita, vezes 10 na terceira. Então, você observa agora que está com o mesmo expoente. Agora, eu já posso somar 20 com 3, 23, vezes 10 na terceira. Tá bom? Professor, poderia também deixar igual ao expoente maior? Poderia. Você só ia fazer o contrário. A vírgula andaria para a esquerda. Tá bom? Então, quando eu transformo para a base o expoente menor, eu sempre ando a vírgula para a direita. Tá bom? Então, essa é a dica para soma ou subtração de base 10. Tem que ter o mesmo expoente. Eu não posso somar se o expoente estiver igual. Certo? Vamos para a próxima operação. E aqui a operação da potenciação. Como é que é a regra da potenciação, pessoal? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o número que está à frente e elevar ao expoente de fora, e aí vem um detalhe, multiplica o expoente da base 10 com o expoente de fora. Então essa que é a grande dica sempre que for multiplicação de expoentes quando houver potenciação, certo? Vamos aqui para o exemplo. Então, aqui, vamos pegar 2 elevado ao cubo, então vai ficar 2 elevado ao cubo, vezes, aqui é só multiplicar o de dentro com o de fora. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12, conserva a base 10, bom? E aqui 12. E aí, professor, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, aqui ficou 8 vezes 10 elevado a 12. Bom, observe que você eleva o expoente do número também aqui e multiplica o da base 10 com o de fora. Vamos lá, 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, e aqui 2 vezes 3, multiplica, vai ficar, conserva a base, e nós vamos ter 6. E aí, 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27 vezes 10 na sexta, certo? Professor, então é sempre esta ideia. O número eleva o expoente e o expoente da base 10 multiplica com o de fora. Vamos agora para a última operação, que é a radiciação, pessoal. Lembrando que a potenciação é o inverso da radiciação. Então, observe que a mesma regra que nós fizemos da multiplicação de base 10 com divisão, você percebe que elas são operações inversas. Então, soma na multiplicação e subtrai na divisão de base 10. Agora, o mesmo detalhe aqui. Como a radiciação é o oposto, né, a operação inversa da potenciação, enquanto lá nós multiplicávamos o expoente de dentro com o de fora, aqui vamos fazer o contrário, vamos dividir o expoente da base 10 e, com o índice da radiciação. Então, vamos tirar a raiz do número à frente, normal, e dividir o que está aqui, de dentro com o de fora, que é o índice, no caso. Bom, então, essa é a regra
que nós vamos fazer sempre quando for a dissecção. Observe que na potenciação multiplica e na radiação nós vamos dividir. Vamos aqui, por exemplo? Então, vamos lá. Vamos tirar a raiz quadrada de 25. Vamos aqui separar 25. E aí, professor, o 10 eu vou conservar e vou dividir o expoente aqui dele pelo índice da raiz. Como o índice da raiz aqui está implícito, que é o 2, então fica 30 dividido para 2. Bom, então raiz de 25 nós sabemos que é 5. Então aqui vai ficar 30 dividido para 2, 15. Ah, professor, exatamente. Aqui, da mesma forma, vai ficar 81. E aí vamos conservar aqui a base 10 e dividir o que está expoente de dentro com o de fora. Observe que é o de dentro com o de fora. Então, este aqui divide com este aqui. Certo? O professor vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Aqui vai ficar 10 elevado a 1. Bom, então observe aí a potenciação e a radiação, que são muito semelhantes. Só muda que um multiplica o expoente e o outro divide o expoente com o índice. E aí, vamos voltar para o início da nossa pergunta, né? Como é que divide, como é que faz essa operação de multiplicação que nós faríamos na forma tradicional? E aí, na física, para não perder tempo, vamos utilizar o método da base 10. Então, aqui nós fizemos anteriormente, e aqui nós já sabemos que fica 3 vezes 10 na menos 10, vezes, aqui nós sabemos também fica 15 vezes 10 na décima, transformando para a base 10. E aí nós vamos ter aqui, ó, multiplicação de base 10, né, professor? Ah, multiplica número com número, conserva a base 10 e soma os expoentes. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, vamos ter aqui 45. Aqui 10 conserva a base, menos 10, mais 10. E aí nós sabemos que menos 10 com mais 10 vai dar zero. Observe aqui, 45 vezes 10 na zero, que é 1, pessoal. E aí o resultado, 45. Veja como facilita nossa operação, tá bom? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe esta aula com seus amigos, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.